Bom dia, né? Primeiro, abre Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 32 em diante. Diz assim: trinta e dois em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, mas também aceitastes com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônios superiores e duráveis. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aqueles que vêm virá e não tardará. Aquele que vem, perdão. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O escritor dos Hebreus aqui, ele fala algo bem interessante, e é um dos temas que eu gosto de tratar, que é o tema chamado perseverança. A perseverança, ela sempre será um ingrediente fundamental da fé. O começar bem, isso é bom, mas o fim mesmo é o que sempre agradará a Deus. Não adianta nós começarmos sempre muito bem as coisas, e se no meio do caminho nós deixarmos aquilo que bom começamos. Ou seja, a perseverança é um dos fundamentos necessários para a fé. Se olharmos para essa característica da perseverança, você vai ver que em muitos casos, ou em muitas partes, você vai ver que a perseverança é um fundamento básico da fé. Por exemplo, 2 Pedro 1,6 diz assim, ele está dizendo sobre os ingredientes, né? Começando o 4, assim, pelas quais não tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Veja que ele cita a promessa de novo. Para que eu possa alcançar a promessa, a perseverança é necessária. Você nunca alcançará as promessas do Senhor sem primeiro perseverar nela. Em que sentido? Deixa eu só ler aqui, depois eu volto para explicar, né? Ele diz assim, coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões do que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunidos toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Voltando para o texto que a gente começou em Hebreus, deixa eu pegar aqui. Hebreus, ele diz a mesma coisa. Ele diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa. Quando eu começo a olhar para os livros de reis, e eu creio que eu já falei um pouco sobre isso, mas nos livros dos reis, a gente vê sempre aqueles reis que fizeram as coisas que eram boas ao Senhor. Mas você vai ver que no meio do caminho eles sempre tropeçam. O Senhor, ele não está muito, não é que ele não está muito. Isso tem o eu. O Senhor não leva muito em conta, entre aspas, como falo de novo, digo eu, o teu começo. Ele sempre vai ver no meio do processo. Porque começar empolgado, todo mundo começa. Mas a fé, ela sempre vai ser provada na perseverança. Ou seja, a nossa dedicação e nosso coração, ele sempre vai ser provado com o tempo. O tempo, nesse sentido, ele sempre vai demonstrar quem somos, igual aos nossos objetivos ou a nossa intenção. Quando nós entramos para a linha do tempo, você vai ver que o Senhor sempre vai provar as nossas intenções. E nesse capítulo, ou nesses versículos que lemos de Hebreus, ele vai falar sobre as perseguições. Então, depois de sermos perseguidos, depois de entrarmos em alguns sofrimentos, aquilo que está dentro de nós vai vir à tona. Porque é no sofrimento, não é no sofrimento, é mais nas perseguições ou nas prensas que nós vamos derramar como oliveira o nosso azeite. Ou seja, é quando nós somos prensados, é quando nós somos espremidos, que se faz, né? Se somos como o fruto da oliveira, é quando é espremido, é quando é prensado que sai o verdadeiro óleo. Então, a perseverança no caminho, nos propósitos, nos objetivos, ou seja, o tempo de espera, isso vai fazer com que nós alcancemos as promessas. E voltando para os livros dos reis, eu vejo muitos relatos, né, desses reis que começavam bem. E no meio do caminho, eles retrocediam na esperança e na perseverança. Reis que confiavam no Senhor, reis que clamavam o Senhor, mas depois de algum tempo, eles faziam aliança com o inimigo, porque é como que se Deus, de tempo em tempo, ele colocasse algo para que nós mesmo entrássemos em um tempo de ver o que está dentro do nosso coração. Quando, por exemplo, o Senhor manda o maná, ele diz assim: eu vou mandar as minhas leis e os meus mandamentos para provar o que está no coração das pessoas. Então, muitas vezes, as coisas que sobrevêm sobre nós não é nem tribulação, não é nem perseguição. É só o Senhor querendo fazer com que você saiba o que está dentro do teu coração. Se você parar para pensar, é quando a gente fica bravo, que a gente realmente mostra quem a gente é, né? A gente se estressa e aí solta aquilo que está lá no âmago mesmo, no íntimo. Às vezes falamos o que não devemos, falamos o que não queremos, mas em períodos de tribulação, ou períodos como que eu posso dizer? Em períodos de perseguição é que vamos mostrar nossa verdadeira motivação. E a perseverança, ela sempre vai ser o fundamento para alcançarmos as promessas. Há uma coisa que eu estava assistindo, né, esses dias, e olhei para isso, aquele velho, eu não quero entrar em contradições teológicas, mas aquela velha questão de filho, sempre filho, né? Mas o Senhor, ele sempre traz uma questão chamada perseverança. Os que perseverarem até o fim. Mas, apóstolo, e a parábola do filho pródigo? Como que a gente interpreta essa palavra? Eu vejo essa parábola por dois lados. Um, sendo Israel e a igreja, ou gentios, Israel e os gentios. Todos nasceram do Senhor. Todos eles nasceram da parte de Deus. Mas o que é interessante, tanto Israel como os gentios, que é o filho mais velho, Israel, que sempre obedeceu o Senhor, mas eles não soube aproveitar as bênçãos ou a herança que vinha do Senhor. E os gentios, aqueles que foram dar uma volta, aqueles que abandonaram, né, o Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, a geração de Sete, a geração de Sem, né, que foram dar uma volta, mas acabaram retrocedendo e voltando para os caminhos. Mas uma das coisas que a gente não leva em conta é que eles retrocederam. Ou seja, o filho pródigo, ele não ficou lá
veja que ele tinha perdido o anel de filho, ele tinha perdido a capa do filho, ele tinha perdido as sandálias do filho. Ele não foi para o mundo com a característica do filho. Ele foi, viveu na bagunça, mas quando ele retrocedeu, ele ganhou novamente a identidade do filho. Ele não tinha essa identidade quando estava no mundo. Ele teve quando ele retrocedeu ou retornou para o pai. A parábola do filho pródigo, ele não está mostrando as características de filhos, mas ele está mostrando a misericórdia de Deus. Se você olhar para toda a parábola, todo aquele contexto desse capítulo, você vai ver que ele sempre está falando da característica da misericórdia de Deus. E a gente foca para um outro lado. Não, nós estamos vendo que Deus, ele sempre está disposto a te abençoar. Ele está sempre disposto a te manter dentro de um padrão, desde que você queira. E isso vai, então, ser chamado de perseverança. Se você persevera, se você continua andando na perseverança, se você caminha na perseverança, se ao longo do tempo você permanece no mesmo estágio que você, não no mesmo, né, mas crescendo, como diz, fluindo, você assim alcançará a promessa. Veja que da saída do Egito até a promessa, demorou um tempo. E nesse tempo teve inimigos, teve lutas, teve guerras. Mas aqueles que perseveraram na confiança foram os que entraram na promessa. E isso em todos os lugares. Sabe, queridos, onde eu quero entrar? O Senhor deu promessa para cada um de vocês. O Senhor prometeu muitas coisas. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Nenhuma promessa acontece do dia para a noite. Nenhuma promessa acontece no tempo que o Senhor te deu. Se o Senhor te prometeu ontem, vai se cumprir hoje. Não, queridos. O tempo vai ser necessário para limpar as tuas motivações. Os tempos será necessário sempre para limpar as tuas decisões, para que você alcance a promessa com o coração certo. Você nunca vai conseguir entrar na promessa de Deus com o coração errado. Você nunca vai conseguir entrar na promessa de Deus com a motivação errada. Só entrou dentro da terra de Canaã aqueles que tinham o coração voltado em Deus, confiando em Deus. Porque se Deus estava querendo fazer uma nação, ele não poderia fazer uma nação com a motivação egípcia ou com a mentalidade egípcia. Ele precisava fazer uma nação com a mentalidade de Israel ou com a mentalidade de Sião. Perdão, né? Israel não, de Sião. Ele precisava levantar uma geração que temia a ele acima de todas as coisas. E olha que interessante, essa é uma frase que eu sempre coloco. Entrar na promessa é muito fácil. É muito fácil, querido, entre aspas, você entrar. O problema é permanecer. A permanência na promessa que é o mais complicado. Eu sempre costumo dizer isso. Você entrar no emprego é fácil. Agora, você permanecer nele, aí é outro naipe. Você entrar no ministério, tantas pessoas, né? Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Eu tenho um sonho, por exemplo, ser do louvor, ser da intercessão, ser da libertação, ser isso, ser aquilo. Isso é fácil. Mas o duro é você permanecer nisso. Você entrar para dentro de um relacionamento é fácil. O duro é permanecer nisso. Você entrar dentro de um chamado é fácil. O duro é você permanecer nisso. A permanência sempre vai estar ligado àquilo que você alcançará. Ou seja, a promessa está na permanência. A promessa sempre estará na permanência. Então, precisamos permanecer sempre nos caminhos do Senhor. Porque nesse processo de permanência é que o Senhor vai lapidar o teu coração, vai lapidar tudo aquilo que precisa, ou seja, vai te fortificar, vai te trazer a armadura que você necessita para poder romper, vencer e estar preparado. Cada armadura, ela vem com as suas armas. Eu comecei a meditar um pouco sobre isso e lendo, né, quando nós falamos de armadura. As armaduras por si só, elas manifestam potência e destruição. Então, quando nós alcançamos um nível de armadura, e essas armaduras elas não vêm porque pedimos, ela vem porque nós geramos em nós, ela se acopla em nós.
e cada vez que, como se eu tivesse pronto para usar aquilo, ela vem. Veja quando Davi, ele tenta usar a armadura de Saul, ele não aguenta, porque a armadura era de Saul, não dele. É como que se você gera algo, e na medida que você vai gerando, você vai guerreando, você vai sendo preparado, essa armadura vem sobre você, e quando ela entra em você, ela já vem com as armas específicas dela, e ela já vem com as manifestações de destruição que ela propõe, ela mesma executa. É como que se fosse, eu vou usar como diz um exemplo aqui, eu creio que todos vocês já assistiram aquele Homem de Ferro. Ou seja, o cara, a armadura dele, o Homem de Ferro, não é aquele homem que entra dentro da armadura. Na verdade, é a armadura que é a questão do Homem de Ferro. Ele simplesmente controla, entre aspas, ou traz um pouco de vida àquela armadura, mas aquela armadura por si só, ela se manifesta, ela tem as suas defesas, tem as suas armas, tem as suas características. Assim também é. Quando nós vamos perseverando na tribulação, perseverando nas guerras, isso vai fazendo de nós mais fortes. E à medida que nós vamos nos fortificando, essas armaduras vão se acoplando em nós, nos dando já essas armas específicas para destruição. E cada vez mais que perseveramos, e o apóstolo José já falou sobre isso, isso chama oitavas. As oitavas é algo interessante. Quando nós trabalhamos com as oitavas, e a gente vai ver um salmo, que ele diz assim, esse salmo é para ser tocado numa oitava acima. Por que Davi fala disso? Porque as oitavas, ele diz um nível de pressão maior. Quanto mais pressão você alcança, mais poder você tem. Eu gosto de... Eu creio que é Tozer. Tozer fala sobre isso, o poder da pressão. Uma locomotiva, ela vai ser mais potente ao nível que a sua caldeira aguente mais pressão. Então, todas as vezes que você pedir para Deus um nível maior, que você pedir para Deus mais autoridade, que você pedir para Deus mais força, que você pedir para Deus mais unção, primeiro o Senhor vai te capacitar a viver mais pressão. Então, se você aguenta a pressão, você aguenta esse nível de armadura e esse nível de poder. Ou seja, a pressão te gera poder e a perseverança te faz manter nesse poder. Porque muitas vezes nós relaxamos. E por isso que de tempo em tempo parece que vem um tempo de paz. Se você olhar para os livros de Reis, você vai ver isso. Vem aquele tempo de paz. E aí vai tudo bem. E de repente suscita uma guerra do além. Assim, fala, meu Deus, mas estava tudo bem? Que brecha é essa? Às vezes nenhuma. Às vezes simplesmente o Senhor fazendo você não se acomodar, você vivendo ou ir para um nível maior de poder. Então, às vezes esses níveis de pressão ou níveis de guerras, né? Como voltando ali para o... deixa eu pegar aqui. Que ele diz assim, lembrai-vos, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentaste grandes lutas e sofrimento. Ou seja, por que iluminados? Aqueles que foram abrigados na luz, aqueles que foram, como que eu posso dizer? Aqueles que foram ganhos pela luz. Depois que você entrou na guerra, depois que você, entrou na salvação, entrou em Cristo, e não sei se você já percebeu, às vezes você propõe algo. Eu vou buscar mais, aí vem uma guerra. Eu vou ser fiel, aí vem uma guerra. Eu vou fazer isso, aí vem uma guerra. Gente, agora que eu propus andar nisso, por que essa guerra? Por quê? Porque depois que você foi iluminado, sustentaste grandes lutas e sofrimento, expostos em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Deixa eu dizer, naquilo que ele estava dizendo para o tempo deles. As pessoas falavam assim, não, eu quero essa fé, eu estou agora no caminho, eu sou do caminho. Aí eles eram expostos para ser mortos, para ser, como que eu falo, dilacerados,
comidos por feras, por leões, mortos em praça pública. Aí você fala, pô, eu acabei de receber Jesus como meu Senhor, eu fui iluminado pela fé, e é isso que eu ganho de recompensa? E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, lembra-se, lembra-se. Mas ele estava dizendo aqui do passado. É como que se viesse agora um tempo meio que de paz. E depois viesse a perseguição de novo e o povo estivesse reclamando. Falando, ah, meu Deus, mas por que essa perseguição? Eles lembram-se do passado. Quando vocês receberam luz e foram perseguidos. Vocês foram como espetáculos. Vocês tornaram comparticipante daquele mesmo modo que o próprio Cristo foi tratado. E aí ele continua dizendo, né, no versículo 36, mas com efeitos, tens necessidade de perseverança para que... Eita Jesus! Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, irmãos, sempre tenha isso em mente. Quando você propõe algo no teu coração, vai vir um nível de pressão, vai vir um nível de luta. Porque aonde você quer chegar, você precisa ter um nível para alcançar nisso. Todas as coisas que precisamos alcançar, sempre vai vir um nível de luta para que possamos alcançar isso. Não é um nível de luta, perdão. Tudo aquilo que queremos alcançar, precisamos ter um nível de maturidade para chegar nisso. É como que você queira galgar passos. E para você galgar esses passos, você precisa ter um nível de experiência, você precisa ter um nível de maturidade para alcançar isso. E eu só alcanço maturidade quando eu sou provado nela. Né? Eu sou treinado nela, essa é a palavra. É como você faz um curso, você só passa de ano depois que você mostrou que aquele conteúdo daquele ano deu bom. Ou seja, você aprendeu esse conteúdo. Você aprendeu tudo aquilo que estava proposto. Você faz uma prova e aí então você passa de ano. Então, quando você permanece nesse estado de perseverança, e a palavra é essa, perseverança. Então, persevera, querido. Você propôs algo, persevera. Propôs algo no coração, Deus está vendo a tua continuidade. Deus sempre vai olhar a continuidade. Por isso ele se manifesta como Deus de eternidade em eternidade. Eternidade em eternidade. Ou seja, de perseverança em perseverança. De fé em fé. De glória em glória. Ou seja, é um aumento. Na igreja de Apocalipse, o que o Senhor condena? Que eles deixaram o primeiro amor. Eles não perseveraram na esperança do primeiro amor. Que você possa perseverar no Senhor. Que você possa perseverar nas promessas. Que você possa perseverar na constância. Que você possa perseverar no teu dia a dia, naquilo que o Senhor te deu. Que você possa perseverar constantemente na proposta do Senhor para a tua vida. Persevere. Persevere com fé. Persevere, persevere. Porque se você perseverar, você alcançará as promessas do Senhor. Lembra que esse mês a gente postou, eu creio que 90% de vocês está no grupo da contagem do Homer. Lembra que nós ontem ministramos sobre isso? Esse mês é como que o Senhor está nos levando a tirar de nós toda dubiedade. Tudo aquilo que nos faz dúbio. Ou seja, qual é o confronto desse mês? O confronto é contra os gêmeos, contra a dubiedade dos pensamentos divinos contra os pensamentos terrenos, do imortal com o mortal, podemos dizer assim, daquilo que é celestial para o terreno. Ou seja, a nossa luta esse mês é para nós andarmos nos pensamentos de cima e não de baixo. Nós vemos que no primeiro dia do terceiro mês, o povo se defronta com o deserto de Sinai. E a palavra Sinai significa espinhoso. Foi em Sinai que o povo foi derrotado. Foi em Sinai que a soberba foi manifesta. Foi em Sinai que o povo foi destruído. Foi em Sinai que muitos morreram. Foi em Sinai que eles levantaram um bezerro de ouro. Ou seja, foi de frente da promessa, foi de frente da onde Deus estava falando com o povo. Foi de frente do lugar onde Deus queria manifestar. Em certo ponto, foi em Sinai que os levitas passam a ser os primogênitos, perdão,
eles passam a ser a herança do Senhor. Foi em Sinai que a gente vê os levitas destruindo a perseguição quando eles limpam o arraial da ignominia. Foi em Sinai. Então, é no deserto onde o Senhor vai tirar os valentes dos fracos. É no deserto onde o Senhor vai tirar os que estão bem motivados daqueles que estão mal intencionados. É sempre no deserto que o Senhor vai limpar o povo dele. Então, em muitos casos, quando aparentemente o Senhor nos coloca no deserto, Ele só quer nos limpar para que permanecemos em perseverança. Por isso eu quero declarar hoje sobre a tua vida, querido, persevere, que venha uma força sobre ti, que o Senhor coloque uma força sobre ti. Persevere em fé, persevere na promessa. Eu não estou dizendo que você, se estiver passando em luta, você tem que continuar nisso. Às vezes, algumas perseguições vêm porque estamos no caminho errado mesmo. Mas se você vê que é isso que Deus te deu, que essa é a característica de Deus para você, persevere. Porque na perseverança da fé, estou dizendo de fé, é na perseverança de fé, da fé, do chamado, que Deus tem algo para ti. Você alcançará a promessa, eu declaro isso. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia os teus filhos possam perseverar em seu chamado, que haja uma força para que eles perseverem em fé, em unção e no chamado, que eles não titubeiem em dois pensamentos, que eles não tenham, meu Deus, a vontade de desistir, porque a tua palavra diz que aqueles que retrocedem, olhem para trás, esses não alcançarão do Senhor a misericórdia. Como nós falamos do filho pródigo, Senhor, que esse que ele de um lado desistiu de andar na casa do pai, mas ele retrocedeu e voltou a andar, e o Senhor então, com a tua grande misericórdia, aceitou-o novamente como filho. Assim nós declaramos, Pai, aqueles que retrocederam um dia, que o Senhor possa chamá-los de volta, que o Senhor possa trazê-los de volta. Nós oramos pelos nossos irmãos que desistiram no meio do caminho. Nós declaramos que eles retrocedam, volte para o caminho, volte para a casa do Pai, porque na casa do Pai eles serão novamente identificados como filhos pela tua grande misericórdia. Mas nós declaramos que aqueles que estão no caminho, aqueles que já estão na tua casa, aqueles que permaneceram, que eles possam permanecer também na perseverança da fé, e não só dentro da casa, que eles não possam ser desviados dentro da casa do Pai, que eles não se encontrem órfãos dentro da casa do Pai, mas que eles sejam, meu Deus, pessoas totalmente conectadas com o Senhor. Nós oramos para um nível de perseverança, que o Senhor possa, meu Deus, tratar-nos e nos revestirmos de uma nova armadura hoje, que possamos já receber essas novas armas, essas novas estratégias que vêm com essa nova armadura, em nome de Jesus. Amém, queridos? Preste atenção, se você ganhar uma nova armadura, você ganha novas estratégias, novas armas, nova unção. Ou seja, a armadura que você alcança, a roupagem que você alcança, ela aumenta tudo em você. Por isso eu quero declarar que nesse novo mês que nós estamos entrando, você receba uma nova armadura, que você suba de nível, que você persevere. Que o Eterno conserve a tua fé, em nome de Jesus. Amém? Um bom dia a todo mundo, um excelente dia. Obrigado a todos aí que tiveram, que vocês têm perseverado no ensino, né? Eu vejo uns rostinhos aí sempre com a gente, pastores, pastoras, né? Que está sempre com a gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe, filhos que têm acompanhado. Deus abençoe ricamente, que vocês perseverem em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia, né?